Boa noite, galera. Estamos chegando aqui. Eu queria primeiro esperar um pouquinho as pessoas chegarem, porque brasileiro, a gente sabe como é que é, né? Sempre deixa para a última hora. Mas nós vamos esperando aí. Queria fazer um agradecimento aqui às pessoas que estão nos acompanhando nas redes sociais. E caso você queira, a gente tem procurado aí interagir com as pessoas através do nosso Facebook, através do nosso Instagram, né? Então, eu queria perguntar a você aí em casa se o áudio tá legal, se vocês estão conseguindo me ouvir, quem puder aí responder, se a imagem também está chegando bem para você, porque essa fase de ajuste inicial é grande. Quero dar boa noite a Débora, já está ligadinha com a gente aqui. Muito obrigado a você, Débora, por estar conosco na nossa live. Boa noite também a Ângela, que acabou aí também de chegar. Muito obrigado a você por estar participando conosco aqui dessa live. Vai ser uma live descontraída, né? Em tempo de pandemia, em tempo de reclusão, que a gente chama de reclusão social, eu vou até falar com vocês que é importante nós ficarmos em casa, né? Eu quero dizer da importância que temos de ficar em casa. É importante ficar em casa. Vocês não podem deixar de ficar em casa. Eu estava lendo uma entrevista do Carlinhos de Jesus, onde o Carlinhos de Jesus estava dando um relato, ele e a esposa, de que eles estão fazendo tudo direitinho com relação à questão do isolamento social. E em apenas uma ida à rua, no supermercado, ele e a esposa contraíram o vírus. E deu um depoimento, quem não conhece Carlinhos de Jesus, é um dos maiores coreógrafos que nós temos, é um professor de dança, reconhecido internacionalmente, e dá um relato, faz um relato para a gente e deixa a gente muito assustado em relação aos sintomas desse Covid-19, que é o coronavírus. Então, a importância de nós estarmos em casa, nós estamos fazendo essa live aqui de casa, né? Estou aqui junto com meus filhos aqui, Ana Júlia, Luiz Felipe, Clarinha, nós estamos em casa e é um apelo que eu gostaria de fazer a todos que estão nos assistindo aí na live, a importância de ficar em casa. Tem gente que acha que não tem que ficar em casa, é importante você permanecer em casa. Falava aqui da questão do Carlinhos de Jesus, que apenas uma ida à rua, no supermercado, ele conseguiu contrair. Então, basta apenas uma vez para que você possa contrair esse vírus, que é um vírus que pode levar à morte. Então, vamos ouvir, vamos atender aí a solicitação das nossas autoridades médicas, das nossas autoridades sanitárias, porque nós precisamos passar esse pico. É importante da nossa união, a nossa compreensão em relação a isso. Queria também dar boa noite a todos que estão entrando aí na nossa live. O pessoal também está ligado pelo Facebook, não só no Instagram, mas o pessoal talvez do Facebook o Facebook não, me informam aqui que o Facebook não, nós estamos apenas no Instagram, tá? Então, que você possa dar um feedback, interaja conosco, tem uma caixinha aí escrito com uma interrogação, e você pode entrar nessa caixinha aí com a interrogação e me fazer pergunta. A gente vai procurar responder a você aqui ainda, nesse tempo da live que nós vamos fazer. E se não for possível a gente responder ainda no tempo da live, que nós vamos procurar ser rigorosos aqui no tempo de 1 hora da nossa live, a gente vai responder nas redes sociais e vamos dar o nome da pessoa que fez a pergunta e vamos responder. Não vamos fugir às perguntas que chegarão a gente. Só não responderei se não der tempo, ou se o tema também eu não souber. É importante fazer isso, né? Quero iniciar aqui abordando o primeiro tema que nós precisamos falar hoje. Eu não posso deixar de falar inicialmente sobre essa questão que está acontecendo no Brasil, né? Eu não posso deixar. Nós estamos assistindo aí uma instabilidade política, uma instabilidade institucional, por que não dizer também uma instabilidade jurídica, diante dessa grande confusão que está se transformando, essa queda de braço em Brasília. Nós estamos vendo aí o presidente Bolsonaro,
que, como presidente da República, é presidente de todos nós, é o presidente de todos os brasileiros, e num processo em que o desgaste é muito grande. Nós, em meio à pandemia, tivemos a troca de ministro. O ministro Mandetta vinha numa condução do processo da pandemia do coronavírus, toda essa turbulência por qual o mundo está passando, não é só o Brasil não, o mundo está passando. Houve uma troca de ministro da saúde, obviamente que vai ter, por parte do novo ministro, alterações, mudanças de critério, mudanças de números, pode deixar a gente um pouco confuso, porque o protocolo que era seguido pelo Mandetta é um protocolo, o novo ministro que assumiu, o protocolo dele é outro, e essas informações que chegam para a gente, às vezes, elas vão chegar de forma diferente de que vinha sendo divulgada pelo ministro Mandetta, pelo Ministério da Saúde. Nós estamos também tendo medidas de isolamento. O presidente da República entra com recurso do Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal diz que a competência para legislar ou para definir essa questão do isolamento social é dos governadores, é dos prefeitos. Então, o prefeito e o governador, tem governador que está flexibilizando, tem governador que mantém o processo de isolamento social, e a gente precisa compreender. A gente sabe que tem duas questões que estão correlacionadas nessa história. O que está relacionado à vida e que está relacionado também à questão econômica. São duas faces da mesma moeda, e nós precisamos compreender isso, né? Os governadores que são mais ligados à questão humanitária estão mantendo e estão seguindo as orientações da Organização Mundial de Saúde, a OMS. Prefeitos também, tomei conhecimento hoje que na próxima semana será publicado um decreto hoje em Campos, de que todos serão, quando forem em lugares públicos, ou seja, na rua, terão que utilizar a máscara. Eu acho que é uma medida acertada, é importante, para que não haja o relaxamento das pessoas. O que as pessoas talvez não entendam em relação a isso é que a gente não tem estrutura, de UTI, ou seja, para quem tem um agravamento da doença com a questão respiratória, nós não temos UTI com um ventilador suficiente para atender uma demanda que possa surgir, de repente, um pico. E não é a questão de que as pessoas, a Covid, tem uma quantidade de pessoas que está se recuperando, a gente fica feliz com isso, que estão passando por esse processo. Campos não é uma das cidades que está com aquele processo crítico. Aqui nós estamos acompanhando os números, estamos acompanhando a evolução da doença, e inclusive um assunto muito polêmico que está rolando na cidade, que o preço que está sendo cobrado pela implantação do hospital de campanha aqui em Campos é um hospital importante, viu? É um hospital importante que vai oferecer uma quantidade de leitos com ventilação mecânica, e pelo que soube, são 100 leitos, desses 100 leitos, 30 com ventilação mecânica, mas será um hospital regional. Vocês imaginam o seguinte: o paciente que tá lá em Cardoso Moreira, o paciente que está lá em São João da Barra, que está em São Francisco de Itabapoana, que precise, ou que qualquer outra cidade aqui, ele terá como referência a cidade de Campos, como hospital de campanha. Mas a grande discussão é o tema da questão do superfaturamento. Eu quero dizer a vocês o seguinte: olha, hoje, com a lei da transparência, com a lei que nós temos acesso a números, como é um recurso de natureza federal, não terá tão somente o Tribunal de Contas do Estado acompanhando isso. Teremos o Tribunal de Contas da União, Polícia Federal, tá? Teremos também o Ministério Público Federal envolvido nisso. Caso haja qualquer tipo de desvio na aplicação desses recursos, é óbvio que o gestor que fizer qualquer tipo de desvio, ele será penalizado. Eu, assim, levanto o debate aqui com vocês, para que vocês possam interagir comigo. Eu falava esses dias com um amigo que me ligou falando sobre isso. Ô Dinho, como é que é essa situação aí desse valor que tem do hospital de campanha, que está um valor 10 vezes maior do que o praticado em São Paulo?
Eu falei, olha, eu sou contra, não participo de qualquer tipo de falcatrua em relação a dinheiro público, acho muito ruim isso, a imagem é muito ruim, principalmente no momento de pandemia, onde as pessoas estão precisando ser cuidadas, você em meio surge uma dúvida, um escândalo desse, aonde o hospital de campanha estará sendo feito aqui no Rio de Janeiro, aqui em Campos, e outro em Casimiro de Abreu, com um preço 10 vezes maior do que o que está sendo praticado em São Paulo. Bem, eu falei, olha, se você entra com uma ação na justiça, e provavelmente o Ministério Público entrou com uma ação na justiça com relação a isso, você pode paralisar as obras. A obra pode ser paralisada mediante uma ação, é normal. Mas qual é o objetivo central desse hospital de campanha? O objetivo central é oferecer à população da nossa região 100 leitos aqui em Campos para os pacientes graves com relação ao coronavírus, inclusive com 30 leitos de UTI com ventilação mecânica. Então, eu penso assim, eu gostaria de ouvir sua opinião. Qualquer um hoje está enrolado. Vocês estão vendo que a Polícia Federal trabalha, o Ministério Público trabalha, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual está trabalhando. Nós temos várias ferramentas de fiscalização e controle, inclusive de punição. Não é que se vai fechar nos olhos, já está registrado que a questão é essa, já está registrado que há um superfaturamento. Então, na minha concepção, a gente não deveria impedir que as obras continuassem e que os responsáveis por qualquer tipo de desvio respondam na lei, que a Polícia Federal prenda se tiver alguém envolvido com isso, que o Ministério Público peça a prisão, que as pessoas sejam penalizadas com ação de improbidade administrativa, que seja ressarcido aos cofres públicos desvio de qualquer recurso dessa natureza, que eles paguem com o seu patrimônio pessoal por qualquer desvio. Agora, o importante é que nós possamos reconhecer a necessidade desse hospital de campanha, porque ele irá salvar vidas. E aqueles canalhas, aqueles pilantras que porventura estejam envolvidos em falcatrua, as penas da lei, que sejam presos e punidos por isso. Então, eu queria falar sobre isso. Eu queria também dar uma boa noite aí ao meu amigo e ex-deputado Jânio Mendes, meu amigo Jânio Mendes. Quero mandar um abraço para toda a população aí de Cabo Frio, ligadinha na gente. Um abraço do meu amigo José Bonifácio, que eu chamo carinhosamente de Zezinho. Um abraço aí no nosso amigo e pré-candidato a prefeito lá em Cabo Frio, meu grande amigo Zezinho. Iniciamos a nossa vida pública, fomos colegas no antigo PDT Velho de Guerra. Um abraço aí para você, Jânio Mendes. Eu queria também mandar um abraço aí pro Robinho, que está ligado com a gente, a Grazi também, Tiago Chimaru, lá de Bom Jesus de Itabapuana. Meu abraço aí a todos os moradores de Bom Jesus de Itabapuana, que estão ligadinhos com a gente aqui. Então, eu estava falando dessa questão do hospital de campanha e eu acho que os números estão aí, pelo menos, sob controle aqui em Campos. Então, é preciso que a gente aperte mais ainda, gente. Vamos apertar mais um pouquinho, vamos passar isso. Já já a gente volta ao normal. A vida é assim mesmo, e eu queria pedir a você que está nos assistindo aí, fique em casa, evite esse problema. Eu aqui em casa tenho dois problemas, o meu pessoal e o da minha filha Clarinha. Eu sou uma pessoa que já completei meus 60 anos, já tô na idade, já sou considerado idoso pelo Estatuto do Idoso, já sou idoso, e eu também tenho comorbidade, eu tenho problema de pressão alta, eu tomo remédio para pressão, eu tenho problema de taquicardia, e aí eu tomo um beta-bloqueador. Então tudo isso é um problema de comorbidade. O que significa dizer isso? De que eu sou do grupo de risco. A minha filha Clarinha também tem problema respiratório, de bronquite. Então, eu não tenho direito, assim que também entendo que ninguém tem o direito de levar um problema para a sua família. Se você realmente está querendo se atirar nessa pandemia aí, desafiar a doença, eu acho até que você tem livre-arbítrio para desafiar a doença. Mas o que você não pode fazer é envolver a sua família nisso. Você tem aí o seu vovô, a sua vovó, eu já não tenho mais. Você tem o seu papai, a sua mamãe, eu já não tenho mais. Mas tem uma joinha lá em casa ainda, da casa da minha mãe, a minha tia Deluz, que tem 94 anos de idade.
94 anos de idade é minha tia de Lourdes. Você acha que a gente tem o direito de pegar e levar para dentro de casa um vírus que pode significar a morte da tia de Lourdes? Não tem condições. Então eu queria pedir a você, fique em casa, acompanhe as orientações das autoridades de saúde. Nessa hora, a autoridade de saúde é que é a pessoa mais importante para você ouvir. Entendeu? Eu já queria, já tem gente com pergunta, eu queria, a primeira pergunta, tem o Assis, Pudim, em relação ao transporte público de Campos, o que tem a falar no momento? Meu grande amigo Assis, lá de Tóxicos, boa noite a você e a toda a sua família. Assis, olha só, não é de hoje que o sistema de transporte público em Campos, ele está num processo de sucateamento, não é de hoje. Isso já vem de governos anteriores. Quando a instituição do preço da passagem social R$1 em Campos, o empresário de ônibus, ele tinha um modo de trabalhar que vinha trabalhando há anos, que era você ter o recurso na mão, ou seja, a passagem de ônibus era um dinheiro vivo, inclusive que o empresário de ônibus, ele tinha um giro. Com a implantação do programa da passagem social R$1, esse recurso começou a ser retido pela prefeitura, e na retenção do dinheiro da prefeitura, os empresários começaram a ter problemas. Eu não estou dizendo aqui com isso que sou favorável à passagem social. Eu não sei se passagem social R$1 hoje, nos dias de hoje, que são anos atrás que ela foi estabelecida. E quando você faz a Câmara de Compensação, quero dizer a você, de que essa passagem ela não sai de graça. Ou seja, o poder público, ele complementa o valor da diferença da passagem. Vamos dar um exemplo. Quando começou o programa social de passagem a R$1, a pessoa pagava R$1, a passagem básica era de R$1,60. Ou seja, a prefeitura tinha que ressarcir 60 centavos por passageiro, por trecho transportado de passageiro. Então, isso significava o quê? Ficava retido com a prefeitura 60 centavos do preço da passagem do empresário. E esse processo foi caminhando, surgiu o transporte alternativo, e o transporte irregular. Não estou falando do transporte alternativo regular, estou falando da bandalha, você sabe muito bem o que é isso. Então aconteceu isso em decorrência da situação que nós estamos vivendo no país, que é a quebradeira. As pessoas estão saindo, não tem emprego, e as pessoas procuram uma forma de sobreviver. Então, houve um processo de sucateamento das empresas, as empresas não prestaram um bom serviço. O que o passageiro quer? Ele quer qualidade do serviço, ou seja, ele quer conforto, segurança, regularidade nos horários e preço justo. É isso que o passageiro quer. E, infelizmente, em Campos, esses requisitos não estão presentes até o dia de hoje. E aí é necessário um esforço do poder público, no sentido que eu vejo aí que estão tentando fazer alguma coisa, estão tentando ajustar o transporte alternativo. É preciso que o empresário faliu, o empresário de transporte coletivo em Campos está falido. Então é uma situação dramática que nós estamos vivendo, que eu acho que o próximo prefeito que assumir a prefeitura de Campos terá um grande desafio em ordenar o transporte público de Campos, encontrar uma forma. Agora, essa forma não é uma forma ditatorial, ou seja, de cima para baixo. É importante ouvir a sociedade, é importante ouvir o usuário de transporte público, o que ele pode oferecer. Como é que acontece isso? Reunindo com as pessoas, conversando com as pessoas, para melhorar. Então, volto a dizer, o caos está estabelecido, não é de hoje no transporte público de Campos. Já vem há algum tempo. Os empresários faliram e estão prestando um serviço de péssima qualidade. Não há segurança, não há conforto, não há regularidade nos horários e o preço não é injusto pela qualidade do serviço que presta. É importante, agora, o próximo gestor, é uma pauta que tem que ser discutida, inclusive com a Câmara de Vereadores, para encontrar alternativas e melhorar a qualidade do serviço público, fazendo com que uma integração. Tem o táxi, você hoje tem o motoboy, você hoje tem o transporte alternativo de van, você tem o transporte regular, que é o transporte de passageiro, que não é transporte de massa. Transporte de massa, a gente fala, é trem. Transporte de massa, quando a gente fala, é metrô. O transporte que nós temos público em Campos é o transporte coletivo, ou seja, são os ônibus. Então, a sua pergunta é importante.
mas nós precisamos repensar todo esse traçado do transporte público de Campos. É um desafio importante, viu, Assis, para o próximo gestor de Campos. Nós queremos agradecer aí, que já tem mais de 50 pessoas na nossa live, e vamos para a próxima pergunta. E a gente vai procurar aqui acelerar, porque senão a gente não consegue responder a todos. Explica como Campos tem um PIB invejável e nunca fez nada para a população. Olha, o Wellington, eu quero dizer o seguinte, nós, com relação à questão do PIB, Produto Interno Bruto, Campos vem no processo de declínio, que aí, inclusive, seria um tema que a gente vai abordar aqui com muita profundidade, relacionado à questão da peça orçamentária. Eu queria que você ficasse ligadinho aí, porque isso está correlacionado ao que a gente vai falar da questão orçamentária do município e a questão financeira por que Campos está passando. Só para dar assim, um cafezinho, dizer para você o seguinte, já foi tempo em que Campos teve um orçamento milionário. Nós vamos falar sobre isso hoje aqui. Campos, em 2014, teve 3 bilhões de orçamento, com empréstimo. 3 bilhões. Hoje nós vamos falar sobre isso aqui. Há uma perspectiva de Campos fechar este ano de 2020 com menos de 1,5, ou seja, de menos de 1 bilhão e 500 milhões de reais. Ou seja, veja bem, 14, você teve 3 bilhões. Há uma perspectiva 6 anos depois, 2020, de nós termos menos da metade desse orçamento. E isso é muito complicado. Nós vamos aqui também falar com Cristina. Cristina, quero saber o que você pode fazer para ajudar os aposentados da prefeitura que tiveram tirado do seu salário o auxílio Previdência. Realmente houve uma situação ali que eu acho que é caso, viu, de polícia. Com toda honestidade, é caso de polícia o que fizeram com o Instituto de Previdência Municipal. Eu acho que você vai se lembrar de que na eleição passada eu fui candidato a prefeito. Eu quero falar com muita sinceridade sobre isso. Eu fui candidato a prefeito na última eleição, apresentei uma plataforma interessante e, ao final, disse uma coisa que, infelizmente, o prefeito Rafael Diniz não seguiu o conselho, que foi o único conselho que eu lhe dei. Falei, prefeito Rafael Diniz, entre na prefeitura com a Polícia Federal, com o Ministério Público Federal, com o Ministério Público Estadual, com o Tribunal de Contas do Estado, com a Câmara de Vereadores, com a população e abra as contas da prefeitura, para que não fique na sua responsabilidade no futuro os problemas que vieram do passado. E, infelizmente, o prefeito não ouviu o nosso conselho. Ficou uma questão, inclusive está judicializada, mas as pessoas não têm nenhum tipo de segurança do que vai acontecer. Vocês sabem muito bem que o INSS, antigamente, quando houve a Constituição de 1988, abriu-se perspectiva para a criação dos institutos de previdências, tanto a nível municipal quanto a nível estadual. O município de Campos foi um que criou o instituto, ainda na época da gestão do ex-prefeito Antônio Garotinho, criou o Instituto de Previdência, e que esse Instituto de Previdência foi saqueado. Infelizmente, a verdade é essa, foi saqueado, e hoje parece-me, que eu tive uma informação que ainda carece de checagem, de que a prefeitura está tendo que fazer aporte no Instituto de Previdência para que possa complementar o salário dos aposentados e pensionistas. Então, eu quero dizer a você o seguinte, o caso do Instituto de Previdência de Campos é caso de polícia, não é caso de política. As pessoas que fizeram o que fizeram com o Instituto de Previdência de Campos têm que estar todas elas presas. E é essa a minha questão. E eu não vejo hoje perspectiva, porque nós vamos falar sobre isso, da questão aqui do orçamento, eu não vejo possibilidade da prefeitura fazer aporte de recursos. Temos que encontrar uma outra alternativa, porque não há mais condições da prefeitura fazer aporte de recursos no Instituto de Previdência para cobrir esse déficit que nós temos tendo mensal dos recursos que foram retirados criminosamente do Instituto de Previdência dos servidores públicos municipais. Tedisa, né? É Tedisa? Tedisa Campos pergunta, como gerar receitas sem royalties? Qual a sua proposta? Olha, amigo,
Eu tenho batido nisso constantemente. Qual é a vocação que Campos tem? A vocação que Campos tem é o agronegócio e a agricultura familiar. Houve um abandono. Veja bem, nós tivemos um período de receita, de muita receita em Campos, de muito recurso de royalties do petróleo. E aí, houve por parte dos gestores, não é de um gestor, houve parte dos gestores uma certa acomodação, achando que esses recursos nunca iam acabar. E os recursos, a gente está vendo, nós estamos assistindo hoje que os recursos estão acabando. Não houve investimento em economia autossustentável. Então, hoje, o que nós vamos precisar fazer? Nós tínhamos a condição própria, nós tínhamos o recurso próprio para investir no agronegócio e na agricultura familiar. Infelizmente, os gestores não entenderam, deixaram e pegaram os recursos do royalties de petróleo, foram aplicando, e faz isso, faz aquilo, desperdício daqui, desperdício dali. Chegamos hoje numa situação que nós vamos precisar buscar parcerias com o governo federal, parcerias com o governo do estado, para trazer recursos para investir no agronegócio e na agricultura familiar. Só vou dar um exemplo para você aqui. Campos já chegou a ter aqui, num passado bem recente, uma produção de cana que chegava a 11, 12 milhões de toneladas de cana. Olha, é doloroso dizer isso para uma terra que é conhecida como a terra do açúcar. Campos hoje só tem três indústrias instaladas. Sapucaia, que é a antiga Coagro, que está instalada lá. Nós temos Canabrava e nós temos a usina Paraíso. Essas três usinas somadas juntas, elas são aproximadamente 4 milhões a 4 milhões e meio de capacidade de moer cana. Infelizmente, só com essas três usinas ainda tem capacidade ociosa. Nós estamos produzindo pouco mais de 1 milhão de toneladas de cana. Olha que coisa horrível. Uma cidade que no passado recente conseguia moer 11 milhões de toneladas de cana. Produzia açúcar e produzia etanol. Hoje nós estamos vivendo aí com 3 usinas instaladas, com capacidade ociosa, tendo que exportar matéria-prima, tendo que trazer de fora cana para poder manter a sua capacidade instalada funcionando, porque Campos só está produzindo, ou seja, da lavoura, 1 milhão de toneladas de cana. Então, a nossa proposta é agronegócio e agricultura familiar, fazendo parceria com o governo federal, com o governo do estado, para trazer recursos para Campos. Outra pergunta aqui é do Rossi. Ele pergunta assim: qual o impacto da queda na indústria do petróleo para a nossa região? Teremos alternativa? Eu acabei de falar da alternativa que nós temos aqui, viu, Rossi? Que é a questão do investimento no agronegócio e na agricultura familiar. Porque realmente as perdas são gigantescas e elas serão traduzidas aqui quando eu falar da questão orçamentária. E a questão orçamentária e a questão financeira do município de Campos, que é uma confusão que as pessoas fazem conceitualmente do que é orçamento e do que é financeiro. E a gente precisa esclarecer isso aqui adiante, né? O nosso amigo André, ele pergunta: as pessoas que não têm como comprar e nem fazer a máscara, como faz? Olha, André, algumas instituições estão fazendo doação. Alguns artistas, inclusive, se reuniram aí com as escolas de samba, fizeram aí uma distribuição. E é importante essa pergunta que você faz, André, para que a gente possa também levar essa questão ao excelentíssimo subprefeito de Campos. Porque se faz um decreto e obriga as pessoas a utilizarem a máscara a partir de terça-feira, salvo engano, o decreto saiu publicado, salvo engano, hoje ou ontem saiu publicado o decreto, obrigando todo mundo, que se não for, tem um problema, pode ter, não sei, ou não li o decreto, ter uma sanção administrativa. Se ele vai ter uma sanção administrativa, a prefeitura precisa dar a condição a quem não tem condição de comprar, de ele obter essa máscara. Então, a sua pergunta, ela é extraordinária por conta disso. Quem não tem condições, a prefeitura tem que dar essas condições. Inclusive, no decreto deveria constar isso. Aquelas pessoas que não tiverem condições poderão retirar suas máscaras, por exemplo, nas unidades básicas de saúde, nas UBSs. Um exemplo que eu quero dar. E as pessoas poderão ir lá. Eu não estou dizendo que tem. Eu não li o decreto. Mas se você vai cobrar de alguém algo que ela não tenha condições de fazer, ela deve oferecer a ela, principalmente o poder público, essa condição. Então fica
fica a dica aí, muito importante a sua pergunta, e eu acho que a prefeitura precisa se movimentar nessa direção e ofertar. Mas tem algumas pessoas voluntárias aqui, eu quero bater palmas aqui para os voluntários, viu, que estão fazendo máscara, que estão doando máscara, para que as pessoas possam, que não têm condições de comprar, poder utilizar, porque tem dois tipos de máscara, uma que é descartável e a máscara que você pode lavar ela e reutilizar, você pode reutilizar. Então essa pergunta foi muito boa. Agradecer aí aos médicos, aos profissionais de saúde. Gente, olha, realmente são guerreiros, e nós estamos tendo aí algumas pessoas também, eu falei isso esses dias, cara. É uma coisa lamentável, as pessoas que também não têm respeito à sua família, tá certo? Estão zanzando por aí, e outras e com condições de ficar em casa, e tem também, não tem respeito à família nem aos profissionais de saúde que estão na linha de frente. Meu irmão, eu faço uma pergunta a vocês aqui, vocês já imaginaram se os profissionais de saúde cruzam os braços com medo? Eles fizeram um juramento, todos eles fazem um juramento de salvar as vidas. Mas olha, a primeira vida que ele precisa salvar é a dele. A primeira vida que ele precisa salvar é a dele. Então eu quero fazer esse apelo a vocês. Olha, agradecer de coração aos médicos, aos enfermeiros, aos auxiliares técnicos, aos técnicos de enfermagem, que estão na linha de frente, todos os profissionais da saúde, ou até o profissional da limpeza que está lá na unidade de saúde. Nós aqui queremos agradecer a vocês de coração, porque vocês são os guerreiros dessa luta. Agradecer aos cientistas que estão trabalhando incessantemente na busca da cura desse vírus que está matando tanta gente mundo afora. Então a gente quer fazer esse agradecimento a vocês, profissionais de saúde, especial aos médicos que estão trabalhando na linha de frente. Então, se você, quando você for sair à rua, lembre-se desses profissionais que estão lá na linha de frente. Cada vez mais os hospitais, soube hoje que no Rio de Janeiro a capacidade das unidades de tratamento intensivo estão se esgotando. O que significa dizer? Amanhã, a pessoa que precisa, já tem lugar assim, a pessoa que precisa de uma ventilação mecânica não vai encontrar leito e ventilador para atendê-la. É um desespero. Então, meu agradecimento aos profissionais da saúde por sua luta na linha de frente. Quero também dar uma boa noite às pessoas que estão entrando na nossa live. Muito obrigado a você que está participando conosco aí. Dizer que eu queria agora, nesses 30 minutos que restam aqui, mas tem ainda uma outra pergunta aqui, né? Eu não sei, oficial, base do profissional. O senhor apresentou um projeto de muita relevância, transporte esportivo para os atletas da base. Como está o processo? Realmente, a gente entrou, eu entrei com um projeto na Assembleia Legislativa, viu, pedindo, além do Conselho Estadual de Esporte, que a gente instituiu e que infelizmente o governo ainda do Estado não implementou o Conselho Estadual de Esporte, que seria o caminho, o canal para essa questão. É o seguinte, o atleta que é o atleta jovem, que não trabalha, ele que às vezes mora em comunidade, ele tem um limite de passagens para que ele vá à escola. E ele, para ir à escola, ele gastou a cota que ele tinha. Então, se porventura ele tem uma atividade esportiva de relevância e que ele tenha que se deslocar para o núcleo desse treinamento, quer seja de futebol, quer seja de natação, quer seja de handebol, de basquetebol, qualquer outra, ginástica olímpica, ele deixa de ir porque ele não tem condições para pagar essa passagem. O projeto está tramitando na Assembleia e vai haver necessidade de pedirmos a um deputado da nossa região para desarquivar esse nosso projeto. Porque como eu não me elegi deputado novamente, esse projeto foi arquivado. Então é preciso haver o desarquivamento dele por parte de um deputado da nossa região. Foi muito importante a sua pergunta, porque aí eu vou pedir ao deputado Rodrigo Bacelar para ver se ele pede o desarquivamento disso aí, para que ofereça a esse atleta que é jovem, que não tem condições de se deslocar para o seu treinamento, para que ele tenha acesso ao transporte gratuito. Tanto o transporte gratuito que ele já tem hoje para a escola, ele tem esse transporte gratuito para a atividade esportiva. Muito relevante a sua pergunta, obrigado. E eu não vou esquecer de
pedindo ao deputado Rodrigo Bacelar o desarquivamento para oferecer a esse menino, a essa menina que é atleta, a oportunidade de se deslocar para o núcleo de treinamento com passagem gratuita, como ele vai para a escola. Se não der para a gente responder todas as perguntas na live, nós vamos responder no privado, né? E os stories que a gente vai fazer futuramente. E eu gostaria muito que vocês pudessem seguir as nossas redes sociais, a nossa página, que você pudesse me acompanhar no Facebook, no Instagram, na nossa página. É importante demais. De vez em quando a gente vai estar conversando com vocês também através do WhatsApp. Nós temos o WhatsApp que a gente está conversando com as pessoas. Eu tenho recebido muitas mensagens no WhatsApp perguntando. E isso, olha, quero deixar claro para todo mundo que está nos assistindo aqui, viu? Quem cuida das minhas redes sociais sou eu. Eu é que cuido das minhas redes sociais junto com meus filhos. Entendeu? Os meus filhos me auxiliam, mas quem responde tudo sou eu, quem vê tudo sou eu, e eles me auxiliam, porque é o seguinte, o velhinho aqui é da época da Olivetti. Vamos aqui conversar. Eu sou da época da Olivetti. Então era um luxo que a gente, eu com 60 anos, sou de 1960, era um luxo a gente ter um diploma de datilografia, né? Hoje, a gente tem que usar o óculos. Se eu tirar o óculos aqui, eu não consigo enxergar absolutamente nada, e aí as crianças me ajudam, eu ditando as respostas para eles, que eles são muito velozes nesse negócio, os dedinhos deles aqui são rápidos demais. Então, e eu não tenho essa mesma facilidade, eu sou ainda do catamilho. Então, no catar o milho, para responder às vezes, eu levo algum tempo. E eles são muito velozes nisso, porque a quantidade de pessoas que estão interagindo com a gente, às vezes, a capacidade minha de responder, ela é insuficiente, eu peço socorro aqui aos meninos. Mas quem cuida das minhas redes sociais sou eu, e mais uma vez pedir a você, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Nós temos aqui uma outra pergunta, né, que é o pagodeiro oficial. Em relação aos servidores, o que fazer com os salários que já vão para 4 anos sem aumento? Nós vamos falar sobre isso agora, pagodeiro, porque é o tema da nossa live aqui, que é importantíssimo esse tema que a gente vai falar. Olha, veja bem, economicamente, a gente fala o seguinte, a Prefeitura de Campos, ela tem, qualquer prefeitura, o Estado, a União, tem uma peça que todo mundo ouve falar que se chama orçamento. O que é o orçamento? É uma previsão de arrecadação e uma previsão de gastos. Ou seja, a equipe técnica do gestor, tá certo? Prepara uma peça, que essa peça é uma peça constitucional. Você prepara uma peça, anteriormente ela é uma peça que ela reflete, uma peça que você aprova ela no Legislativo em um ano para o outro. Ou seja, você manda para a Câmara de Vereadores de Campos, vamos restringir a Campos aqui. Você pega uma peça, os técnicos debruçam-se sobre os temas educação, saúde, transporte, investimento, folha de pessoal, e faz uma projeção do que vai se arrecadar no ano subsequente, pelos números que ele tem. E aí é a questão do planejamento e o feeling dos profissionais. Tem que ser excelentes profissionais para poder fazer uma projeção, estar antenado no mercado, para poder fazer uma projeção para o ano subsequente, tanto das receitas quanto das despesas, e fazer esse casamento da receita com a despesa, que é a autorização legislativa para que ele possa gastar esse dinheiro que está entrando. Então, uma coisa é orçamento, é previsão. Outra coisa é o financeiro, é o que se executa. Ou seja, o dinheiro entrou, você pagou, aquilo ali é o financeiro. Então, a peça que vai é uma peça de, entre aspas, ficção. Ou seja, é uma projeção de gasto. Pois bem, nós estamos nesse ano agora, de 2020, existia uma peça orçamentária que levava a uma projeção de 1.887.303.259,88. Isso aí era uma previsão. Tem duas questões que são fundamentais que vocês precisam saber. Nós que, como vivemos aqui com uma grande parte da nossa receita variada em royalties de petróleo, tem duas questões que fazem essa medição. Uma, preço do barril de petróleo. 2, preço do dólar. Então esses dois órgãos, fundamentos, eles é que determinam a questão do orçamento em cima dos royalties de petróleo. Então, como foi feito o orçamento para o ano 2020, foi feito o barril de petróleo a $60.
Nós chegamos a $20 o barril. O que significa isso? Uma frustração de receita. E aí eu não quero ser alarmista. No primeiro trimestre deste ano, nós tivemos uma frustração de receita nos royalties do petróleo de 60 milhões. Nós tivemos uma frustração de receita de ICMS no primeiro trimestre de 30 milhões. Isso significa que nós, no primeiro trimestre, tivemos já uma frustração de receita de 90 milhões de reais no orçamento. Se você fizer uma projeção, se isso se permanecer até o final do ano, ou seja, você vai multiplicar esses 90 por 4, nós teremos uma frustração de receita de 360 milhões de reais. Você imagina o que isso significa? Se nós estamos com 1 bilhão e 800 milhões, se você, e 800 alguma coisa, se você tirar esses 360, que é o que aponta de frustração de receita, nós vamos cair para um orçamento de 1,5 bilhão. Nós vamos chegar ao orçamento lá de trás, que já tivemos lá atrás. Isso faz com que a gente realmente fique apavorado. E aí a gente fez uma continha, eu gosto de fazer conta de padaria, entendeu? Eu não sou economista, mas sei mexer com números no lápis, no bico do lápis, na conta de papel. Então, se a gente tiver nenhuma das projeções, nós tivemos agora uma perda só com relação à questão do ICMS de 37,6%. Uma perda dos royalties de petróleo de 47%, isso que a gente falou aqui atrás, de 47% no primeiro trimestre. Então, no primeiro cenário, nós teremos uma perda aqui, que 359, que a gente acabou de falar aqui, de 360 milhões. Essa é a questão fundamental. E aí, o orçamento está em 1 bilhão e 800. Se nós tivermos essa perda de 359, nós vamos ter um orçamento aqui de 1 bilhão 528 milhões de reais. Aí eu vou falar uma coisa para vocês aqui, uma continha de padaria. Só no orçamento, que é a previsão de gasto, isso é fixo. Salário, 975 milhões de reais. Vai chegar a 1 bi. Salário, 975 milhões. E o custeio, 706 milhões de reais. Nós, nesta primeira projeção, já teremos um furo no orçamento, ou seja, nós vamos ficar devendo, sem contar outras despesas, pagamento dos juros da dívida, outras despesas, sem falar isso. Só com folha de pagamento e custeio, o furo já chega em 153 milhões de reais. Aí você está ouvindo e você está assistindo e você está sentindo, você que é RPA, 4 meses de salário atrasado. Por quê? O impacto financeiro as pessoas confundem. Olha, mas tem um orçamento de 1 bilhão 800, quase 1 bilhão e 900. Mas eu quero chamar a atenção que isso é ficção. Você só consegue fazer o orçamento quando tem dinheiro. Então já há uma frustração de receita no primeiro trimestre do ano de 2020 de 90 milhões de reais. Aí a brincadeira começa a ficar séria. E aí ele faz a escolha de Sofia. Qual é a escolha de Sofia? A quem paga e a quem não paga. E resolveu não pagar o RPA. Agora, ele não pode fazer isso. Isso é covardia. O gestor não pode transferir a sua incompetência, a sua irresponsabilidade, transformando numa tragédia humana um trabalhador ficar 4 meses sem receber salário. Isso é falta de humanidade. Se ele não tinha capacidade de fazer essa previsão, tá certo? Que ele não contratasse. Você não tem jeito. Tem servidor que eu me solidarizo, tem gente ligando para mim, Pudim, eu estou passando necessidade aqui em casa, eu não tenho sequer mais o que comer. E muitas das vezes meu filho sai daqui de casa, porque eu não posso sair, sai daqui de casa, e às vezes vai ver uma família amiga tão humilde, e a gente às vezes é obrigado a socorrer. A gente é obrigado a socorrer essa família humilde, porque eu não tenho o que comer. Olha, esse foi um dos cenários. E o segundo cenário, que a gente também está fazendo uma previsão, é com o seguinte: premissa do barril de petróleo a 20 e também com uma queda do ICMS de 50%, que é o segundo cenário, que é o cenário pior, que ele pode levar a uma perda na receita de 501 milhões de reais. E aí o furo pode passar para 350 milhões.
Entendeu, criança? Se porventura o cenário do barril do petróleo continuar nessa queda de $20, tá certo? E o ICMS, que isso é uma cadeia, o ICMS também começa a perder, não tem gente circulando por causa da pandemia, não estão consumindo por causa da pandemia, isso significa menos ICMS. Se chegasse a 50%, vai ser um caos. O que significa o caos? Nós vamos ter um prejuízo de que pode chegar a variar de 150 a 350 milhões de reais de furo no orçamento. O que significa dizer que nós vamos ter o orçamento aqui desse último cenário de 1 bilhão e 300. Isso significa que teremos muito choro e ranger de dentes nesse governo. Eu faço uma previsão aqui com toda sinceridade, esse governo não chega à eleição pagando o salário do servidor em dia. Do servidor. O RPA, nós já sabemos como é que está. Não chega pagando o salário do servidor até o mês de outubro. Eu queria fazer aqui, está faltando aqui alguns minutos para a gente terminar a nossa live, que a gente precisa falar algumas coisas. Olha, eu tenho visto muita bobagem aí, é preciso elevar o nível do debate. O nível do debate está ruim demais. A gente precisa rediscutir Campos com o seu ápice de 2014 e fazer uma projeção. O próximo prefeito ele precisa fazer esses estudos que nós tivemos em 2014, que foi o ápice com 3 bilhões de orçamento, para uma peça orçamentária que eu acabei de fazer com uma previsão que ela pode chegar a 1.300 a 1.500. E em 2020, 6 anos depois, nós podemos ter a metade ou menos da metade do orçamento que foi feito em 2014, sendo que no ano de 2014 houve empréstimo. Houve empréstimo em 14, 15 e 16, que é a famigerada venda do futuro. Então, 14, 15 e 16 houve empréstimo, e eu não falei, inclusive, aqui sobre isso, que está pagamento e amortização da dívida. Nós precisamos também, eu queria assim, agradecer de coração aí o apoio que eu estou recebendo, tanto do presidente André Siciliano, da Assembleia, como do deputado Rodrigo Bacelar. As pessoas de Campos sabem o motivo pelo qual eu voltei para Campos, pelo menos as pessoas da nossa família sabem disso, as pessoas mais chegadas. No ano passado, nós perdemos aí a mãe das crianças, a Luciana, e era minha esposa, uma grande companheira, que tinha um trabalho extraordinário em Campos, que cuidava de adolescentes grávidos aqui através da obra Semente de Vida, e com o falecimento da Luciana, que lutou 7 anos bravamente contra o câncer, ela faleceu no ano passado, e ficaram 3 filhos que eu tenho com ela, Ana Júlia, Luiz Felipe e Ana Clara. E eu fiz uma opção e fui ao presidente da Assembleia, eu tinha uma situação minha estável, estava ajudando muito o presidente da Assembleia, o André Siciliano, só para vocês terem noção, sob o ponto de vista de gestão, as pessoas falam assim, Pudim arrumou lá uma boquinha na Assembleia. Não é boquinha, não. Eu fui um cara que trabalhei muito, eu fui o primeiro secretário da LERJ, junto com o deputado André Siciliano. Fruto do nosso trabalho de 2 anos, somado ao trabalho dele, do Marcos Miller, que me substituiu da primeira secretaria, nós fechamos os últimos 3 anos da LERJ com uma economia de 1 bilhão de reais. É isso mesmo que você ouviu. Fruto da minha gestão com o André Siciliano e agora o último ano do deputado Marcos Miller, nós conseguimos economizar na LERJ 1 bilhão de reais. E ele me chamou para trabalhar com ele. E eu fui falar com ele, falei, André, essa situação agora para mim não dá mais, eu quero ficar próximo da minha família, eu quero ficar próximo dos meus filhos, eu quero estar lá em Campos. Ele falou assim, Pudim, tudo na vida tem o seu recomeço. E você pode recomeçar. E eu havia conversado com algumas figuras, e aqui eu quero fazer um registro especial. A primeira pessoa que a gente conversou sobre isso é o filho do Arnaldo, Caio, e que conversou comigo, falando sobre essa questão da perspectiva eleitoral. E surgiu uma oportunidade na época, que eu quero fazer justiça aqui, junto com o Rodrigo Bacelar, e falar assim, Pudim, por que você não recomeça a sua vida da onde você iniciou na Câmara de Vereadores? Eu falei, primeiro eu preciso conversar com a minha família, conversei com meus filhos, e tive muita dificuldade mesmo, porque as crianças não queriam que a gente participasse desse processo e de colocar meu nome para apreciação como pré-candidato a vereador. A segunda pessoa que eu tive que conversar foi com o meu líder político, o meu amigo, meu irmão, o presidente da Assembleia, André Siciliano, que eu quero aqui desejar boa sorte da recuperação, ele contraiu o coronavírus e está em fase de recuperação. Nós estamos aqui em oração por ele, para que ele se recupere, e que ele falou comigo, Pudim, não tem problema,
você recomeça a sua vida, foi um dos grandes incentivadores, ele e o deputado Rodrigo Bacelar, da nossa pré-candidatura a vereador. Então, eu voltei a Campos e gostaria de emprestar. Primeiro, eu estou voltando por causa da minha família, porque eu quero estar perto dos meus filhos. E segundo, com a experiência que a gente tem acumulada, de ter passado pelo Parlamento Federal como deputado federal, de ter sido deputado estadual por 6 anos, por ter sido vereador, ter sido vice-prefeito e assumir a prefeitura, eu acho que o momento para mim pede, não é que seja sacrifício ser vereador, mas eu acho que eu tenho que devolver para a população de Campos, que fiquei muito tempo afastado, tenho que devolver tudo aquilo que a cidade de Campos me ofereceu. E devolver significa ajudar a próxima gestão a recuperar Campos, a gente voltar a sorrir, as pessoas poderem trabalhar com tranquilidade. E é isso que eu quero emprestar à população de Campos. Eu quero emprestar o meu conhecimento, a minha capacidade, emprestando meu nome como pré-candidato a vereador. As convenções só vão acontecer lá na frente, entre julho e agosto. E se homologada for, que eu tenho certeza que será homologada a nossa candidatura, a gente fazer uma campanha com os amigos, com a família. Não, a gente não tem recursos disponíveis para fazer campanha, mas nós vamos procurar aí, de certa maneira, andar a cidade de Campos inteira com essa pregação da nossa capacidade, do nosso conhecimento que eu quero colocar à disposição do próximo prefeito, da próxima Câmara de Vereadores e também da cidade de Campos de uma forma em geral que merece. Eu quero também agradecer ao deputado Rodrigo Bacelar por ter me acolhido. Foi o deputado Rodrigo que me acolheu no seu grupo político. Hoje a gente se filiou ao PTC, eu estou filiado ao PTC, não estou mais filiado ao MDB. Eu me desincompatibilizei do MDB e me filiei ao PTC a convite do deputado Rodrigo Bacelar, que me acolheu, que eu também quero fazer um agradecimento especial. Foi uma das pessoas também que no momento de angústia, chegou perto da gente, falou, Pudim, não, vamos recomeçar, nós vamos estar junto com você e vamos lá. Então, eu quero fazer esse agradecimento também ao deputado Rodrigo Bacelar por ser esse parceiro. Tem um amigo que logo no início aqui me mandou um abraço, que é o ex-deputado Jânio Mendes, que é um irmão que eu tenho, que também foi outro que me incentivou a que eu recomeçasse a minha vida e que viesse para Campos. Ele também tem um paizão, um chefe de família, sabe como é que isso funciona. Quero agradecer também a vocês, Jean, de coração. Os meus colegas lá na SEBEC, que foram meus colegas enquanto eu fui deputado, todos eles também, não vou citar nomes, que me incentivaram esse recomeço da minha vida. E eu queria contar aí com vocês nesse recomeço, que vocês pudessem, de certa forma, estar nos ajudando na construção de propostas, de projetos nesse período pré-campanha, que alternativas. É isso que o rapaz acabou de falar aqui, e sugerindo, olha, poxa, precisa de máscara. Como é que o cara faz um decreto exigindo que o usuário, todos os campistas usem máscara, sob pode ter alguma possível sanção administrativa, se a pessoa não tem condições de comprar máscara? Isso aqui é importante para a gente, isso aqui é fundamental. A população, ela quer ser participativa. E eu queria dizer a vocês o seguinte, uma saída para Campos, que é importante, e aí vai um recado ao excelentíssimo senhor prefeito: acabaram com o COMUDES, Conselho Municipal para o Desenvolvimento Sustentável, que foi criado por mim na gestão da ex-prefeita Rosinha. Como é que funcionava o COMUDES? Ele era um conselho que toda a sociedade civil participava, que toda a sociedade civil dava sugestão. A prefeita Rosinha fazia a prestação de contas da gestão dela e ouvia a sociedade civil organizada para que pudesse ter um direcionamento na gestão. É assim que funciona. Talvez, prefeito, se o senhor chamar para perto a sociedade civil, ela possa lhe ajudar. E fica aqui a orientação para o próximo gestor de Campos, que ele reative o Conselho Municipal para o Desenvolvimento Sustentável, porque é uma forma que você tem de falar a verdade. Não adianta mentir, enganar o servidor, enganar o RPA. Como é que pode? Não estou dizendo, hoje está todo mundo esquecendo, mas já estava um caos a saúde. A saúde de Campos já estava um caos, que foi agravada pela Covid-19, que é o coronavírus. Isso porque existia uma conversa antigamente que falta de gestão. Pois é, a mesma doença que hoje Campos padece, de falta de gestão, de falta de transparência. Chama para perto. Senhor prefeito, chama para perto. Se o prefeito não chamar para perto, o próximo gestor chama para perto.
a sociedade civil organizada. Eles querem ajudar, eles querem participar. O povo gosta, as comunidades gostam de ser ouvidas. A gente tinha a FAMAC, fazia parte, era a Federação das Associações de Moradores. A Associação de Moradores participava, orientava a gente. Poxa, você vai lá no Eldorado, você vai lá no Santa Rosa, você vai lá no Parque Guarulhos, você vai lá na Baixada, lá em Tocos, você vai lá em Morro do Coco, Santa Maria, Santo Eduardo, você vai em Ururaí, você vai lá em Serrinha, tudo tem uma particularidade, a periferia tem particularidade, o interior tem particularidade, os empresários têm suas particularidades. Quem gera emprego não é a prefeitura, gente. Quem gera emprego é o empresário. Se você matar o empresário, acabou o emprego. Acabou o emprego. Então é preciso que a prefeitura seja um elemento fomentador. A Câmara de Vereadores seja um elemento fomentador dessas atividades econômicas, para que a cidade prossiga. Ninguém quer ficar dependendo de cesta básica, não. Ninguém quer ficar dependendo de cheque cidadão municipal, não. As pessoas querem um emprego. E para gerar emprego, é preciso trazer a sociedade para perto, auxiliar, ajudar, unir. Não está no momento de divisão. Não está no momento desse debate raso que nós estamos vendo, assistindo nas redes sociais, uma coisa horrível. Esses ataques que estão acontecendo. Eu repudio essa podridão que nós estamos assistindo nas redes sociais. Isso é podre. Isso é horrível. Um xingando o outro, falando da vida pessoal do outro. Isso não resolve nada para a cidade de Campos. O que resolve para a cidade de Campos é união, é planejamento, é capacidade. E a gente tem uma frase que a gente utiliza, o seguinte: nós não podemos mudar o passado, mas podemos planejar o futuro. Nós não podemos mudar o passado, mas podemos planejar o futuro. E eu quero dizer o seguinte: senhor candidato a prefeito de Campos, senhores candidatos a prefeito de Campos, para quem não sabe aonde quer chegar, qualquer vento é contra. Apresente à sociedade de Campos, todos eles, o que o senhor pretende fazer e quais são os seus projetos para a cidade de Campos. A sociedade quer ouvir a sua proposta. O que você pretende fazer, principalmente nesta realidade financeira. Eu não estou falando em realidade orçamentária, na realidade financeira que nós estamos passando. Então, apresente suas propostas. Eu quero agradecer a todos aí que nos acompanharam na nossa live. Muito obrigado a vocês. Desculpe aí eu ter me alongado nesse nosso debate, mas eu estou muito assustado realmente. Eu acho que nós vamos chegar aí no final de ano muito ruim, e arrisco fazer um prognóstico. Eu arrisco fazer aqui um prognóstico. O próximo prefeito de Campos, seja ele qual for, pegará uma prefeitura pior daqui que o atual prefeito pegou. Esse é o meu prognóstico. E dizer a vocês o seguinte: a live vai ficar salva e vamos colocar trechos dela no YouTube, para que você possa nos acompanhar aí, compartilhar. Eu queria que vocês me ajudassem nesse processo de divulgação das minhas ideias, das minhas propostas, e a gente vai estar agora regularizando, fazendo lives e falando de temas específicos. Eu vou começar a fazer temas específicos, vocês vão acompanhar nas redes sociais o que eu penso sobre saúde, o que eu penso sobre educação, o que eu penso sobre geração de emprego, o que eu penso sobre transporte público, o que eu penso sobre segurança, e a minha praia, que é da minha família, o que eu penso sobre o esporte. Mandar um grande abraço para o Ari aí, o Ari Santos, nosso grande lutador que está nos assistindo aí na live, e dizer, Ari, nós vamos estar juntos aí com os nossos atletas. E dizer a vocês que a linguagem que nos cumprimentamos, Então, sigam as nossas mídias sociais, e eu vou encerrando por aqui, agradecendo a todos vocês pela participação, agradecer meus filhos aqui que estão comigo. Nós estamos aqui no isolamento. A minha tarefa hoje já foi cumprida, que foi lavar a louça do almoço. Já cumpri a minha tarefa hoje de lavar a louça do almoço. Ana Júlia já cumpriu a tarefa dela de fazer o almoço. Luiz Felipe vai arrumar agora aqui o da janta. Nós vamos comer um lanchezinho. É a tarefa do Luiz. Clarinha hoje está de folga. Beijo. Obrigado a todos vocês pela participação.